Estamos de volta com seu Fala Paraná, aqui para você, por você, por mais ninguém, gente linda do nosso coração. E agora sim, quero a sua participação. Você vai responder aqui para a gente a respeito dessa pesquisa que nos chamou muita atenção. É uma pesquisa recente que foi divulgada pela Universidade Estadual da Flórida e revela que mulheres com relacionamentos amorosos com homens feinhos são mais felizes. Por que será? Você sabe que me deixou tão intrigada essa pesquisa, Eliane? Verdade. Você tem, assim, uma opinião a respeito desse assunto? Ah, gente, não sei, né? A minha opinião é que para muitas mulheres, talvez, mas claro que a gente tá com uma especialista aqui, né? Uma psicóloga que vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque tem várias pesquisas rolando e ela vai conversar sobre essa também com a gente, mas às vezes a beleza não é tudo, né, gente? Às vezes a pessoa é companheirismo, é amizade, é a confiança também nessa pessoa, então talvez ela deixe a beleza um pouquinho de lado, mas não sei também, né? Vamos ver se é tudo isso mesmo. E outra, homem muito bonito dá trabalho. Você sabe que eu namorei uns homens bonitos, mas vou te falar... Dá um trabalho, a mulherada fica em cima. E daí, sabe o que acontece, doutora? Vou falar aqui, né, no meu caso especificamente. Você tem que daí estar sempre alinhada, arrumada, bonita, maravilhosa, sabe? Porque o homem muito bonito, estou falando da minha experiência, ele exige mais da mulher e isso acaba afetando até a autoestima, gente. É uma pressão muito grande. Então, hoje em dia, eu já estou mais light também com relação a isso. E você aí do outro lado? Me fala, já quer abrir uma enquete. Por que é que, na sua opinião, as mulheres estão sendo mais felizes em relacionamentos com homens mais feios? E agora sim, vamos conversar aqui com a nossa convidada, que é a doutora psicóloga a Eduarda Basso. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá a todos. Então, estaremos aqui conversando um pouco sobre esse tema que é bem intrigante, né? E polêmico. É isso aí. Você que está aí na live da Eliane, participa também, deixa aí a sua opinião, que a gente vai estar lendo aqui durante a nossa conversa. Então, isso doutora, fala Paraná. Por que, Brasil? Por quê? O que essa pesquisa constatou? O que essas mulheres que se relacionam com esses homens mais feios disseram na pesquisa que constatou que elas são mais felizes? Então, na verdade, essa pesquisa que foi e aí amplamente divulgada, né, algumas questões falando sobre que, então, se a pesquisa colocou isso, então as mulheres tendem a se sentir melhores, enfim, mais satisfeitas nos relacionamentos onde o parceiro não vou usar aqui, né? Não tem um padrão tão social, né? Padrão de beleza, de beleza, né? Que também é muito relativo, né? Exatamente. Mas, no fim, essa pesquisa em si, e aí o que usaram dela foi um recorte, né? Na verdade, a pesquisa ela foi feita se baseando em casais lá dos Estados Unidos. Se eu não me engano, 100 e poucos casais que participaram da pesquisa, né? E, na verdade, ela estava avaliando o quanto funcionam as dietas para os casais e qual é o engajamento desses casais ao fazer dieta. Por exemplo, um dos resultados que a pesquisa trouxe é que nesse padrão de beleza, e como é que eles chegaram nesse número? Assim, como é que eu digo que alguém é bonito ou feio, né? A pesquisa ela fez, então ela usou as imagens, tanto das mulheres quanto dos homens, e outras pessoas que avaliaram elas, né, por fotografia. E aí, a partir disso, tiraram lá conclusões de que, então, certas pessoas ali entrariam num padrão socialmente mais aceito de beleza. Ou seja, generalizando, a maioria das pessoas acharia tal perfil mais bonito, né, se enquadraria mais, né, nesse sentido. Mas analisando o que exatamente? Perfil físico mesmo, né? Nós sabemos mesmo. Que algumas características físicas, elas tendem a ser mais atraentes mundialmente, assim. Só que, claro, isso é muito relativo, né? Até porque nós vamos pensar em culturas. Em determinadas culturas, um tipo de biofísico vai ser, de repente, vai chamar mais atenção que outro. Então, isso já é um ponto, para mim, que chama a atenção da pesquisa. Mas, né, então, vamos dizer, que dividiram lá e entenderam que alguns padrões são realmente mais aceitos ali, né? São os que mais chamam a atenção. O que eles descobriram é que as mulheres que são casadas... E aí, também faço um parênteses. Esses casamentos, eles eram muito recentes. Casados, eram casais em torno de 20 anos de idade que eles tinham, tão jovens. E uma média de casamento, se eu não me engano, de 5 meses casados. Então, o início de casamento, né? Viram que essas mulheres, quando elas não eram
tão bonitas quanto os homens, e também volto a falar, né? Com base lá na pesquisa, com base no que foi colocado como bonito ou E a não gente quis bonito. trazer realmente a senhora para analisar, porque muitas vezes um recorte não quer dizer que é a realidade, né, doutora? Isso. Então é importante que a senhora explique isso para o nosso público. Isso. E aí colocaram, então, né, que essas mulheres que são casadas com homens muito mais bonitos, né, elas tendem a aderir mais a dietas. Parece que elas tendem a se cobrar mais, e aí foi isso que trouxe, né? Então, elas se cobram mais, que foi o que, né, foi comentado aqui no início, né? De repente, ele é mais bonito, então eu vou lá, eu quero me esforçar e tal. E aí, outra coisa que eles observaram na pesquisa é que quando eles usaram um questionário com os casais de satisfação do relacionamento. E eles tentaram fazer algumas relações entre quando o homem ele não era tão bonito quanto a mulher, parece que o grau de satisfação da mulher estava mais associado a isso. E aí jogaram que é isso. Então, peraí, se essa mulher tá dizendo que estava mais feliz no relacionamento e o cara não é tão bonito, significa que, então, as mulheres estão preferindo, estão mais felizes com pessoas que não são tão bonitas. Então, volto a dizer, né? É um recorte ali, mas não dá pra gente generalizar. Não tem como. Não tem como pegar só um fragmento, né? Apenas 100 casais, né, gente? Exatamente. É uma estatística muito pequena. É muito pequena. E aí a pesquisa mesmo coloca que eles não conseguem, que esses dados eles não têm como serem generalizados, né? Em nível de outros locais. Ali, naquela população, foram os dados que foram recolhidos. E que também, volto a falar assim, a gente não tem como mensurar se, de fato, essa variável, né, o estético, né, a estética em si, ela realmente está tão relacionada, assim, à satisfação. Porque, vamos pensar, eu acho que é interessante a gente até colocar isso para as pessoas que estão ouvindo. Sim. Será, né, que vamos dizer, então, um homem que ele é socialmente aí mais bonito, então ele tem lá um desenvolvimento, né, vamos pensar, as pesquisas colocam muito que, então, está muito relacionado à autoestima. Se eu sou bonito, então eu vou ter uma melhor autoestima. Nem sempre, né? O ser humano, ele é tão complexo e a vida, ela é tão cheia de nuances que será que um fator desse realmente vai determinar que alguém vai ter uma boa autoestima, né? Só porque, de repente, é mais bonito ou não? E aí também digo, às vezes eu posso me sentir muito bem comigo mesma, sem necessariamente... É tudo muito ter uma relativo, aceitação. né, doutora? Exato. Muito relativo. Outra, se você se sente bonita, todo mundo ao seu redor vai te achar bonita. Por quê? Porque você se sente segura. Isso. É essa questão da sua autoestima. E pelo que eu vi ali, doutora, na pesquisa, o que essas mulheres elas levaram em consideração? Que não foi a beleza, mas o que essa pessoa tem de índole, esse companheiro. O que ele tem de caráter. Por exemplo, cumplicidade, amizade, né? Empatia. Então, elas levaram isso em consideração. Muito mais importante do que necessariamente a beleza. Exatamente. Eu gostaria que a senhora comentasse. Ótimo. Boa observação, né? Então, de fato, quando as pessoas se conhecem, né? Vamos imaginar um contexto, né, de ser solteiro, tanto o homem quanto a mulher, enfim. O que chama atenção, né, num primeiro momento, quando eu vou conhecer alguém, de fato, é o físico, né? Eu não atração conheço a física, pessoa, né? Olha ali, me chamou a atenção Primeira de alguma coisa. maneira. É o primeiro impacto. Mas o que vai manter eu interessado em alguém? Até numa conversa, né? Então, eu conheci ali, deu 5 minutos, eu não quero nem olhar pra cara da pessoa. Gente, é verdade. Pode ser porque linda, isso maravilhosa, que eu ia falar, né? A pessoa pode ser maravilhoso, lindo. Mas não tem nem papo, não sabe nem falar, né, gente? Ou só fica abriu a falando boca, de academia. Ou só sai. fica falando de academia, de Isso. malhar, disso, daquilo. Não dá. Não dá. O cara é metrosexual. Tal, Não né? dá. Não dá. Então, e aí é isso. Às vezes, então, esse primeiro impacto, ele realmente é o que chama a atenção. Mas o que mantém alguém interessado no outro vai muito além disso, né? E aí, o primeiro ponto talvez seja relacionado aos nossos valores. E os nossos valores, eles são muito individuais, né? É uma construção social também, mas cada um de nós vai ter expectativas e vai ter questões que são relacionadas a quando eu quero, né, um relacionamento, o que vai contar pra mim, eu como pessoa, né? Então, um relacionamento ele tem que estar alinhado aos meus valores. E aí, então eu tenho que também conhecer os meus valores, né? Como é que eu vou me relacionar com alguém se eu não sei o que de fato faz sentido para mim, né? Então é o primeiro ponto. Outra questão. Por que será, né, que só a beleza não importa tanto nesse sentido?
Porque a longo prazo, né, outras questões elas vão ser consideradas, né? E aí vem o respeito, a admiração. Então, os estudos sobre relacionamento e sobre o quão o relacionamento ele é satisfatório, ele envolve muito isso. Um dos primeiros pontos, de fato, é a comunicação, né? O quanto o casal consegue se comunicar de maneira adequada. E a comunicação aqui não é ficar conversando apenas, mas é eu conseguir verbalizar, de repente, fatores que eu não tô gostando, que não estão me agradando, mas de uma maneira assertiva, de uma maneira que eu seja respeitosa, que eu consiga expressar minha opinião, expressar o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, isso é um primeiro ponto. O casal ele precisa ter uma boa comunicação, né? Outro ponto que eu considero muito importante, e que as pesquisas também falam sobre isso, é a noção de intimidade. E a intimidade aqui não é a relação do casal em si, né? O quanto eles têm, por exemplo, uma química, o quanto eles gostam de ficar juntos. A intimidade a que eu me refiro é o quanto nós conseguimos ser nós mesmos diante do outro. O quanto eu consigo ser vulnerável, né? Eu gosto de usar o termo de como se eu conseguisse despir a minha alma, né? Eu tô ali com a minha alma, né? Nua. Sendo verdadeira, autêntica, autêntica. Né? E considerando os meus medos, porque eu ser vulnerável ao outro, é lógico que dá medo, né? Eu me expor a alguém, eu ter que compartilhar coisas que eu não falaria para qualquer pessoa. Eu tô ali, né? Sem amarras, sem armaduras. Sem máscaras. Sem máscaras. O casal que consegue ter isso, também, né, ele tem uma conexão muito maior, né, transcende essa conexão. Que também é um exercício que é feito individualmente, né, na medida em que nós nos abrimos para isso. Né, eu, como pessoa, também tenho que aprender a me tornar, a ter coragem. Né, o relacionamento ele envolve muita coragem. Né? Amar é uma escolha e manter um amor é uma coragem, né? E assim, né, doutora, você comentou sobre a questão de máscaras. Então, hoje a gente fala de beleza, mas as máscaras, elas têm muito a ver com isso também. Não é sempre que você está namorando ou se relacionando com alguém, conhecendo alguém, que você vai sempre estar maquiada, né, um batonzinho, os homens com, né, ali um perfume, uma roupa bacana. Não é sempre assim. Então, assim, eu acredito que para algo dar certo realmente, esse relacionamento ele precisa já ser respeitoso e autêntico, né? Porque, assim, beleza é um fator. Pra mas muitos acorda ali pode todo ser. dia de manhã do lado da pessoa, ela é aquilo que ele não falou. A mulher não vai estar maquiada, linda, maravilhosa. Tem mulheres que eu já vi, que elas acordam de madrugada, às 5 da manhã, antes do marido, se maquiam. Entendeu? Imagina! E ficam belas e formosas para que quando o marido acorde, veja que ela está linda. E como que gente, você vai saber mas que, no né, dia a dia não é assim que funciona. E aí o marido tá lá, né? Com a barba sem fazer. Cara de sono. Né? É que às vezes as pessoas se cobram muito, E a mulher, né? principalmente, né? Principalmente. Nós estamos numa sociedade ainda que a mulher, ela tem esse... Mulher, de repente, depois, quando tem os filhos, e aí vem mais cobrança ainda, né? Tem que estar impecável, tem que estar perfeita. Muda o corpo, dá uma engordada muitas vezes, né? E aí vem isso, né? Será que o meu companheiro, ele vai gostar de mim somente se eu estiver sempre... Isso é ótimo. Perfeito, se perguntar. impecável, né? Impecável, de bom humor, estável emocionalmente. Quer dizer, eu não vou poder também ter nuances, porque a vida é feita de altos e baixos. Né? Claro. E nem sempre eu vou conseguir me controlar o tempo todo. E aí vem essa autocobrança também. E vem um outro ponto que vocês comentaram ali de... poxa, mas eu vou namorar alguém que não é... Né, que é muito bonito, ele vai dar trabalho. Tem esse né? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né? Eu não quero porque vai dar trabalho, né? Poxa, enfim. Mas, se eu for pensar também, nós, seres humanos, temos uma vantagem, né? Diante de outros animais, que nós temos cérebro. E o nosso cérebro é o que faz com que nós consigamos pensar, ponderar, refletir sobre nossas ações, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, nos relacionamentos, se alguém está me assediando, eu tenho o poder de escolha, né? De aceitar e, por exemplo, ter uma traição, algo assim, ou não. Então, de caráter mesmo. Exatamente. Né? Isso envolve muito mais o caráter, né? Os valores e o respeito que eu tenho com o outro, a empatia, do que, de fato, o quão eu sou assediada ou não. Se eu sou bonita, porque tem cada feio que pensa que é bonito, minha gente. Tem feio que você acha lindo e trai um monte, não é? Assim como tem feia também. Eu conheço cada feia que dá trabalho para os meus amigos.
E os caras bonitos, menina, gente boa. E aquela mulher sem vergonha, e trai, não sei o quê. E o cara ama de paixão. E você olha, você fala assim, gente, mas eu não consigo entender, sabe? Então, relacionamento é muito louco, envolve muitas nuances mesmo, sabe? É impressionante, né, doutora? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para a senhora. Existe uma máxima que diz assim, que mulher ela busca estabilidade financeira. Então, ela vai querer, num relacionamento, um homem que tenha condições de ser o provedor, de ser, né, aquele cara que vai conseguir mantê-la. A senhora percebe isso no dia a dia, no seu consultório? Como é que a senhora analisa essa questão? Olha, né, de repente também isso é muito relativo, né, de cultura, de pessoas para pessoas, né, o que de fato faz com que eu tenha um interesse por alguém, né? O fator da estabilidade financeira, ele pode estar atrelado, sim, de repente, eu me senti mais segura numa relação. Mas também não vai ser o que vai manter uma relação saudável, né? Então, de repente, o companheiro ou a companheira tem uma estabilidade financeira muito boa, mas os outros valores não se adequam. E aí, será que só isso vai sustentar o relacionamento? Ou pior, pode até sustentar, e aí eu crio uma dependência financeira com o meu parceiro, né? E muitas vezes o interesse financeiro acaba afastando também o parceiro, porque ele percebe que a pessoa, ou ela, né, tanto faz, independentemente do sexo da pessoa, que ela está ali justamente por interesse. E isso acaba abalando e afetando o relacionamento, porque não é um amor, um sentimento genuíno. Eu conheço vários casos assim, que começa a ter o relacionamento, Eliane, a pessoa ela começa a namorar, só que aí ela vai vendo que os interesses do outro são financeiros. Que a pessoa quer daí fazer, então, mas aí o que você tem, tipo assim, mas a gente ficar juntos, se a gente casar, a gente vai fazer quantas viagens para o exterior por ano? Onde que a gente vai morar? Quantos metros quadrados vai ter o nosso apartamento, sabe? E aí, os meus amigos, eles acabaram terminando os relacionamentos justamente por isso, porque eles perceberam que havia um interesse, que não era algo genuíno. E essa questão que a Érica está comentando, ela tem muito a ver, acho que também com a insegurança, né, doutora? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso, sobre essa insegurança no relacionamento, o quanto ela pode afetar ou não. Perfeito. Então, a insegurança, acho que não existe uma pessoa que não tenha se sentido ou não se sinta insegura, muitas vezes, né? Quando a gente vai começar um trabalho novo, vai se relacionar com alguém, vai ter insegurança em vários momentos, né? Agora, a insegurança, ela pode aumentar por vários fatores, né? Então, e aí vem um fator de proteção para nós, né? O que ajuda eu ter mais segurança na minha vida? Eu me sentir bem comigo, eu saber que eu faço coisas que eu gosto, eu sentir que eu tenho valor, né? Valor nas coisas que eu faço. Isso já ajuda eu ter uma segurança. E aí, falando sobre a segurança no parceiro, né? Quando eu também sinto reciprocidade na relação, quando eu sinto que meu parceiro é acolhedor, ele reforça fatores que eu faço, então ele me elogia, ou eu sinto que ele me admira nas minhas conquistas, ele tá junto, isso ajuda a ter uma segurança, com certeza. É uma via de mão dupla. Né? E quando começa assim, né, com uma amizade, com admiração, tem mais chance de dar certo o relacionamento. Sim, inclusive eu estava vendo algumas pesquisas sobre isso, que muitos relacionamentos eles tendem a funcionar mais quando, de fato, o casal ele já tem um nível de amizade. Mas e por que isso, né? Justamente porque, primeiro, de repente houve um envolvimento antes, né, de ter um pensamento sobre namoro, sobre ficar juntos, mas eles já se conheciam, né? Um já era muito o que é de verdade ali, não estava usando as máscaras, né? Isso mesmo, sem máscaras. Estava ali sendo na espontaneidade, né? E aí isso já gera uma conexão, já existe uma intimidade, né? Já existe uma conexão. Se eu começo a me interessar pelo outro, né, no nível de amizade, e isso vai se desenvolvendo, eu já tenho um respeito ali. Então, isso já é um fator legal. Né? Eu já conheço aquela pessoa, eu já tenho uma segurança nela. Então, tende a ter uma estabilidade maior na relação. Né? Sim. Então, na hora de ter uma amizade, às vezes ali uma amizade já, sabe, de algum tempo, você começa, às vezes, até ali no trabalho, desenvolve, né? Sim. Eu vejo muitos casais que começam a se relacionar através do trabalho. Trabalham juntos ou na mesma empresa,
né? Ou são parceiros. Até falando profissionais. sobre amizade, Érica, só quero pedir uma licença aqui para a doutora e para a Érica pra gente dar um oi, né, pro Isso, pessoal que tá claro. com a gente. Olha só, Muita gente Cristiano aí. Pupi, tudo bem com você? Maravilhoso, pessoa inteligentíssima, neto de Newton Pupi, filho de Marcelo Pupi lá de Campo Largo. Olha, Eduarda. Olha só. Viu? Tem os campolarguenses aqui também, né? A doutora é também? Sim, eu morei em Campo Largo. Legal. Sim. A Fran também, fotógrafa maravilhosa. Fran, tudo bem? Que legal. Olá, Val. A Val tem uma pizzaria lá em Campo Largo, gente. Maravilhosa. Me convidar pra ir lá, Eliane. Britos Pizzaria. Olha lá, Val, fazendo já um merchanzinho aqui Sim, pra pra você aqui você. na rádio. E é bem contente. A gente adora demais. Lucas aqui também. Érica, tudo bem, Érica? Érica é minha prima aí, casada com meu primo Xará. Vinícius. Tudo bem com você, lindona? Gente, e aí, o que vocês estão Olha achando? quanta gente aqui com a Muita gente. gente no Legal, episódio. Deixa a Érica. opinião aí de Que vocês. legal. Vocês são felizes com o feio de vocês aí? Ou é bonitão e também são felizes? Porque Como o que quem é? ama o feio, bonito lhe parece, Brasil. Eu sei que o meu, ele é lindo, maravilhoso pra mim. É, e pra quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre relacionamentos. Pra mim, né? Relacionamentos, porque uma pesquisa lá da Flórida falou que as mulheres são mais felizes com homens mais feios. Mas a doutora Eduarda está conversando aqui com a gente sobre isso, porque não é bem assim, né, gente? O que vale muito mais, para quem está aqui na live comigo, olá, Pedro, tudo bem? Para quem está aqui comigo e também para quem está aqui com a gente na Rádio Paraná Oficial, por meio aqui do aplicativo também, redes sociais, YouTube, site, Instagram, o pessoal que está acompanhando aí na TV também, aí da Rádio Paraná Oficial, né, está vendo aqui esse assunto que nos chama muita atenção. Mas a doutora muito bem tem explicado aqui pra gente que a beleza não é tudo, gente, né? Não é sempre assim. Não é só porque a pessoa é feia ou porque a pessoa é bonita que você tá São mais outras feliz. características, ou na não, verdade, né? É. Que solidificam esses relacionamentos. É isso que ela tá explicando, né? Isso mesmo. E é isso que faz toda a diferença, né? Não importa se é bonito, se é feio. O importante é o quê? Ter afinidade, né, doutora? Afinidade. com certeza. Super Afinidade. importante. Tem que ser afins. Muitas pessoas, elas se separam por quê? Incompatibilidade de gênios. Tem gente, É. tem São muito relacionamentos diferentes. Sim. Aí não dá E certo. tem casais que nem conversam, né? Não, as Érica? pessoas elas Sim, têm que isso ter é muito afinidade, importante, gostar das diálogo. mesmas coisas. Por exemplo, como é que você vai, um cara que é assim, apaixonado pelo Lula, vai casar com uma que ama o Bolsonaro? Acontece, aí dá briga. Mas vai daí da briga, não dá certo, minha gente, não dá. Mas eu tô falando assim, fanáticos. Eu Sim, estou falando daqueles sim. extremistas, entendeu? Não tô falando assim, a pessoa que. Um petista, daí casar lá com um cara, com uma mulher de direita, não. Eu tô falando dessas pessoas que são assim, extremistas, não vai. Ou, por exemplo, uma pessoa que é esportista, que ama musculação e o outro é sedentário. Não tem como. Porque eles não são compatíveis, né, doutora? Isso é importante explicar. Legal. E aí vem a questão, né? Será que é verdade isso que falam os opostos se atraem? Não. É isso mesmo, né? Tem muita Será gente que os opostos se atraem não mesmo, sei gente? não, hein? Não, eu acho que pelo que eu pesquisei, que eu estudei relacionamento, doutora, é muito pelo contrário. Sim. É um mito, né? É um Aquilo mito. dos filmes, do conto da Disney, das princesas, né? Eles vêm de mundos totalmente diferentes. Eu sempre brinco assim que... O que acontece depois do Felizes pra Sempre, né? Sim. Quando eles se casam, acaba E a o dia a história, dia? mas será que ia dar certo esse dia a dia deles, né? Então, essas histórias, elas trazem toda aquela questão do desafio, né? Do amor ser muito relacionado a algo difícil, algo quase impossível, né? Eu dou minha vida pra estar com a pessoa. Mas na hora que eu estou, de fato, com ela, convivendo no dia a dia, será que ia funcionar, né? E assim, né? As pessoas não são totalmente iguais e nem totalmente diferentes, né? Gente, a gente sempre tem esse equilíbrio ali, né? Exato. Mas como que a psicologia, ela vê, então, esse relacionamento de pessoas totalmente diferentes, né? Ou pessoas também opostas a isso, né? Pessoas, assim, totalmente iguais também. Qual que é o nivelamento desse relacionamento para dar certo, Legal. doutora? Olha, pensando assim num padrão ideal, é lógico que é muito melhor, é muito mais saudável que sim, os casais eles tenham interesses em comum. Principalmente o que eu disse sobre os valores, né? Os nossos valores de vida, eles têm que ser parecidos, eles têm que ser alinhados. Vamos pensar assim, né? Um casal tá junto e resolve ter filho.
E aí eu sou super conservadora e meu companheiro é super liberal e tal. Como e é que aí vai a ser a gente educação começa... dessas crianças? Exato, né? Começa já a ter as encrencas ali. Quer dizer, a gente nunca conversou sobre isso. Eu não prestei atenção de que nós tínhamos diferenças. E será que nós estamos abertos a trabalhar essas diferenças? Ou será que é um valor que eu não consigo negociar? É algo que para mim é muito importante. Por exemplo, o meu valor é do respeito, é da família, e o do meu companheiro não, né? Então, será que vai dar certo? Então, isso é um ponto muito importante para os casais. Ou, por exemplo, um quer ser pai e a mulher não quer ter filho. Também. Aí eles Com não certeza. conversam, aí Verdade. casam, nossa, não vai dar certo. Eu já vi casal que separou por causa disso. Sim, porque não falaram sobre isso. Não. E para um era muito importante, para o outro não, né? Aham. E aí a gente sempre tem que pensar nisso, né? O exemplo, né, foi muito bem dado de gosta muito de academia, se cuida muito, tem uma rotina toda saudável, e o outro nem um pouco, né? O oposto. O outro oposto Na gosta de sair de ir pra prática. balada, entendeu? De beber, Exato. fumar. E o outro é super intelectual, quer ir pros museus. Totalmente entendeu? diferente. Gente, quer ir teatro. Eu conheço casais que separaram por isso. Porque Muito diferente. eram muito diferentes, assim. E não é só tinha por como. isso. Chega uma hora que desgasta a relação. E aí vem isso. Será que eu, que tenho uma diferença, saberia lidar com a diferença do meu companheiro e também me adaptaria a isso? Eu conseguiria flexibilizar alguns comportamentos? Mas eu também tenho que ver se isso faz sentido pra mim, né? E às vezes eles tentam e não dá certo. Até Porque tentam. vê assim, gente, eu me sentia um peixe fora d'água. Porque exato. esses ambientes não têm Não nada a faz ver sen- comigo. E aí eu começo a me comportar da maneira que eu acho que o meu companheiro vai gostar de mim, ou o Isso. contrário, e eu perco a minha identidade também. E até né? quando que vai sustentar isso? Sim, justamente, né? Então no começo eu consigo lá me manter e depois É verdade. desanda. Agora, doutora, me conta uma coisa. Muita gente fala assim, quando a mulher ela é muito bonita, maravilhosa, e o cara não é tanto, e é mais tiozinho, elas falam que é o velho da lancha. Ou seja, existe ainda muito preconceito falando, não, quando a mulher é bonita demais e o homem nem tanto, tá ali por interesse. É isso mesmo? O que a psicologia diz a respeito disso? Você atende casos assim no seu consultório ou não? Já. O homem que é mais maduro, que dá essa estabilidade, ele atrai realmente as mulheres? Gente, como é difícil falar de... Difícil no sentido de complexo falar sobre relacionamento, né? Porque o que pra mim faz sentido pro outro talvez não faça. Então, o que faz com que as pessoas de fato se interessem vem muito com a nossa história de vida, né? Com os modelos que eu tive em casa, com os comportamentos que eu vi no meu cotidiano. Isso influencia muito, tanto para um lado quanto para o outro. Por exemplo, eu tive muitos modelos de relacionamentos onde, de repente, a mãe, né, ela era invalidada. E aí eu fico muito aversiva a ter um relacionamento novo por conta disso. Ou eu mudo, ou o meu pai era muito ciumento, por exemplo, e aí também eu começo a não querer nenhum tipo de... Né, qualquer noção de ciúme eu já caio fora. Ou o contrário, eu começo a atrair pessoas que são muito ciumentas. Quer dizer, nossos padrões, eles estão muito relacionados também ao que eu convivi, né? Mas, Dentro de casa, na família, dentro de né? casa. E como que eu mudo isso? Primeiro, eu tendo consciência a respeito, né? Consciência a respeito da minha história, entendendo que cada um tem a sua história, né? Porque minha família viveu isso, que eu vou viver isso também. Né? Eu tenho o livre-arbítrio e eu posso aprender com a vida de outras maneiras. E a psicoterapia ajuda muito nisso, né? O autoconhecimento. E aí vem essa questão, né? Por que às vezes algumas mulheres, elas preferem ter relacionamentos com homens mais velhos? Eu já atendi em consultório, sim, algumas mulheres que vi diferenças de idade de 20, 30 anos. Eu lembro muito bem de um caso onde ela tinha em torno de uns 25 e ele tinha 60, talvez, 60 para mais. E ele tinha falecido. E ela estava, assim, extremamente num luto, assim, de 2 anos. Abaladíssima, porque Abaladíssima. amava de verdade. E ela falava, ele era um amor da minha vida. Com uma genuinidade, assim, né, um brilho no olho. E aí você vê, assim, né, por que para ela era tão importante essa relação? Porque nela, talvez, ela visse uma segurança, né, como foi falado aqui. Ela sentia proteção, ela sentia acolhimento. Então, para ela, um valor importante era ela se sentir acolhida e segura. Mas Ele isso tem a ver proporcionava com isso. a infância? De repente, ela Pode. foi uma menina ali que não teve um pai pai. presente, que faltou essa figura masculina? Pode, né? Como eu disse, a nossa história, ela contribui para as nossas escolhas. Eu não posso generalizar também e dizer, foi por causa que ela, né, o pai foi assim, o assado, que ela acabou sendo dessa maneira. Mas isso, de alguma maneira, influencia, né? De alguma forma, influencia.
e talvez depois as histórias de relacionamento dela. É verdade, porque assim, o que eu vejo assim, as pessoas falam, uma moça lá de uns 30 anos casada com um de 70, casa. Aí as pessoas elas comentam assim, nossa, casou com o pai. Entendeu? Porque não teve, aí vai lá o histórico da moça, eles vão lá e verificam e falam, realmente, ela não teve ali um pai presente. Então, essa figura masculina para ela é algo que ela dá muito valor. Então, por isso, ela quis um marido mais maduro. Ou ela teve um pai tão, assim, exemplar para ela que ela acabou se espelhando Precisa nisso. de alguém Isso, parecido com o pai, né? Sim, ou então, de repente, ela passou por vários relacionamentos e teve uma frustração tão grande e ali ela encontrou alguém que tinha uma forma diferente de cuidado, né? Enfim. Então, também tem muitas essas questões. Mas a nossa história de vida, com certeza, ela vai influenciar na escolha e no mantimento de relações. Ou no bloqueio, né? Passei por traumas de relacionamento, não quero mais saber de uma relação, né? Isso também pode acontecer, né? Mas a psicologia, ela ajuda também, né, doutora, a tratar disso. Porque, assim, realmente é muito complexo, né, o ser humano. A gente não pode falar que é isso ou aquilo, que um é desse jeito, o outro é daquele jeito, e todo mundo é igual. Não é bem assim que as coisas acontecem. Mas a psicologia, ela ajuda muito também, eu acho, nesse autoconhecimento, né, doutora? Sim, perfeito. A psicologia, ela é uma linha de trabalho que está muito relacionada ao autoconhecimento, né? Então, nós trabalhamos com várias situações e com vários contextos, dentre eles, as relações. Falar em relacionamento, não necessariamente é só relacionamento conjugal ali, mas nós o tempo todo estamos nos relacionando, né? Seja no trabalho, seja nas amizades, com a família. E o relacionamento, quando eu tenho um companheiro ou uma companheira, ele também é uma forma de eu me conhecer mais, né? Falam que nós acabamos nos conhecendo quando estamos com o outro, porque tem um outro que está me olhando e que está vendo coisas que, de repente, lá de fora ninguém está falando. E ali, durante o relacionamento, sentimentos e situações que afloram que a gente nem tinha noção que a gente agiria daquela forma. E aí, ali no relacionamento, né, que isso vem à tona e pode ser trabalhado também. Perfeito. Então, o quanto eu também tenho essa noção, eu começo a ter uma noção de mim diferente. E o quanto a psicologia pode ajudar a pessoa a se conhecer mais, a lidar com situações do cotidiano que antes eu não precisava. Então, se eu tenho alguém do meu lado, eu tenho que contar algo, eu tenho que dar uma satisfação, de repente, me comunicar. O quanto eu preciso trabalhar essa habilidade de comunicação, de expressão de sentimentos, de me colocar no lugar do outro. Então, é um treino também. Né? Na medida em que eu vou falando sobre isso, eu vou aprendendo estratégias, eu vou aprendendo a identificar o comportamento do outro, né? A perceber sinais. E isso, por meio da psicologia, tem um ganho, um crescimento muito legal, muito grande. Eu costumo dizer que a psicologia, o processo de psicoterapia, ele não é só bom para a pessoa que está fazendo a terapia, é um ato de amor próprio, né? Porque eu quero melhorar para mim mesmo, eu quero me sentir melhor, eu quero lidar com os meus sofrimentos, ter uma qualidade de vida muito maior. Na psicoterapia, eu busco isso também, mas é um ato de amor ao próximo, porque quando eu melhoro, eu vou melhorar as minhas relações, eu vou melhorar a forma como eu cuido do outro, como eu trato o outro, né? Então, é um ato de amor para mim e para o outro, né? Tudo melhora, né? Sim. Tudo, todos os relacionamentos, a família, o casamento, a relação com os filhos, né? Até porque muitas vezes tem algumas situações, algumas áreas da vida da gente que a gente precisa aprender a trabalhar e a lidar também. Né? Às vezes a pessoa é um pouco impulsiva e ela precisa, ali na terapia, ela vai entender que ela precisa ter um domínio próprio, né? Saber se calar no momento oportuno. Mas, e nem sempre assim exteriorizar para não criar conflito no relacionamento, porque é uma outra pessoa que tem uma outra personalidade, né? E pode entender também de uma outra forma. Então a gente está sempre se lapidando para se relacionar, né, doutora? Mas, doutora, até que ponto é saudável você tentar mudar pelo outro ou para você mesmo? Porque a gente, né, fala muito sobre relacionamento e sobre, são duas pessoas totalmente diferentes que vão conviver juntas durante o resto da vida, né? Assim que se espera em todo o casamento, por exemplo. Mas até que ponto que é saudável você deixar de ser um pouquinho você mesma para ser um pouco pelo outro e se doar? Ótimo. Na verdade, não é saudável, né? Quando eu deixo de ser eu mesma para agradar o outro, eu já tô
me traindo, né? Eu tô deixando de cuidar de mim, de cuidar de algo que era importante pra mim. E o pior, depois, quando eu vou olhar pra minha história e alguém me pergunta, o que você gosta? Você prefere azul ou amarelo? Eu não já vou não saber sabe dizer. mais, né? Não pode ser anular, né? Porque eu vou pensar, poxa, o meu companheiro gosta de azul, mas e eu? Né? E aí eu começo a fazer tudo por ele e eu já esqueço as coisas que eu gosto, né? Bem De repente, colocado. comida que eu Perfeito. gosto. Então, nunca é saudável, né? Veja, o relacionamento é um equilíbrio, né? Então, eu posso melhorar fatores, eu posso mudar no que tange uma mudança, no que é necessário, mas de modo que alinhe o relacionamento. Agora, quando eu deixo de fazer as coisas que eu gosto e acabo perdendo a minha identidade, aí eu tô entrando numa relação que não é saudável. Que é tóxica, né? Que pode ser considerado lá, né, o que nós chamaríamos de uma relação tóxica, né? Na qual eu tô sempre ansiosa e acho que se eu fizer uma coisa, meu companheiro ou companheira não vai gostar. Então, o tempo todo eu tô ali armada, eu tô ali pisando em ovos. E aí, né, que tipo de relação eu tô tendo? É verdade. Doutora, agora vamos falar sobre amor e paixão, né? Porque assim, quando a gente se apaixona, a gente fica meio boba, meio cega, é uma coisa muito louca. Ou Quem seja, nunca? acha a pessoa maravilhosa e nem é. Não é só acha a pessoa maravilhosa. É como se fosse ali no cérebro, né? Pelo que eu estudei, é como se fosse uma droga. E você quer a pessoa toda hora. E você pensa na pessoa 24 horas por dia. E você faz loucuras pela pessoa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse sentimento e se, nesse momento, é importante pensar 2 vezes antes de casar, né? Legal, bem interessante a gente pensar também, será que a paixão vira amor? Isso, Será vira. que vira? Pode ser? Será? O que o pessoal acha disso? Respondam aí. Comentando sobre esse estado que acontece no cérebro, né? Muito interessante, porque algumas pesquisas elas trazem que, neuroquimicamente falando, as pessoas quando estão apaixonadas, elas entram num estágio de quase demência, né? Por alguns momentos, no sentido de que fica muito mais impulsiva, tem alguns pensamentos muito obsessivos, ou seja, fica obcecado pela pessoa, né? A maioria dos pensamentos tem a ver com o outro, então eu tô olhando pro céu, eu vejo uma nuvem, é um coração, lembro da pessoa, né? O tempo todo, né? O coração acelera, então, essa impulsividade no sentido de, eu vou largar tudo, vou viver de amor, né? É aquela coisa. Mas a pessoa nem quer saber de você, muitas vezes, ela nem gosta de você, ela nem Mas tá apaixonada, fantasia. mas assim, na cabeça do apaixonado vai casar Com e certeza. tá super interessada e Porque é uma vai dar tudo injustiça, certo, né? As pessoas deveriam uma se apaixonar pela outra e tá tudo certo, né? Mas enfim. Não é assim. E aí também, né, nessas pesquisas, eles trazem, assim, o questionamento, será que é possível nós nos apaixonarmos por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Uau. E aí? Sim ou não? O nosso cérebro diz que não, não tem como. Sempre vai ter uma preferência. Eu posso até viver relacionamentos triângulo amoroso, algo nesse sentido. Poligamia, né? Mas você sempre vai ter uma preferência. E a paixão também. E aí, vamos imaginar que se a paixão já deixa esse estado, né? Adrenalina, um monte de hormônio, um monte de substância acontecendo. Imagina eu me apaixonar por 2 pessoas, 3 pessoas ao mesmo tempo. Conta, né? Gente, não tem como. Não tem, né? Então, assim, até... Que bom que não tem como. E aí falam da durabilidade da paixão, né? De fato, ela não vai ter aquela durabilidade da vida toda, né? São períodos. E que bom também, porque senão ia ficar nesse estágio de Gente, não como tanta acabar com esse consciência? negócio de paixão? Não tem como você falar assim, Jesus, me liberta desse negócio, eu não quero mais. Exato. Não tem uma estratégia para você deixar de se apaixonar? Desapaixonar-se. Tem um livro que eu gosto muito que ele fala assim, já te disse adeus e agora como é que eu te esqueço, né? Do Walter Rizzo. Então, ele traz algumas estratégias pra pessoa que quando quer terminar um relacionamento ou sai de uma relação, ela terminou, mas ela ainda tá com aquela sensação. Sim, o que ela no tem coração, que fazer né? pra lidar com isso, né? Sim, são estratégias, mas o tempo ele ajuda também, né? Só o tempo para curar, O né, tempo nos doutora? ajuda e o contato também, né? O quanto eu ainda mantenho um contato também não permite que eu cure aquela ferida, né? Então Muitas bloqueia, minha amiga, bloqueia no Zap, bloqueia em tudo, Tem que entendeu? ficar Esquece. Não fica ali resolvido. olhando o tempo inteiro, stalkeando ali os stories. vezes. Na verdade, Senão tem você não que vai ter... esquecer, minha amiga. Você não vai esquecer. A gente tem que ter a nossa vida, né? E aí, quanto mais eu tenho uma independência, eu gosto de fazer coisas, né? Mesmo eu casada, eu tenho o meu momento. Porque, assim, o casal, ele não tem que fazer tudo junto o tempo todo. Não é saudável, né? Não. Falando, assim, do comportamento de casais que têm uma relação
que tem uma durabilidade e não somente de tempo, mas uma estabilidade, né? Onde os dois gostam de estar juntos. Eles têm vidas, né? Cada um é um ser, né? Somos seres diferentes que estão caminhando juntos, né? E o amor, ele é mais sereno? Ótimo. A gente estava falando da paixão e do amor. Muito bem. Então, a paixão, sim, ela pode se tornar amor. Eu me apaixono, a outra pessoa também, e nós começamos a nos relacionar. Mas, naquele momento, eu ainda não conheço também a pessoa. E aí vem aquele tempo, será que os valores vão bater? Será que os gostos? Será que o dia a dia vai funcionar? Isso vai nos ajudar a ter um termômetro se essa relação ela tem mais futuro ou não. Se sim, se nós temos alinhamentos parecidos, a tendência é que essa paixão toda, ela vá estabilizando, né? Aquela adrenalina passando. Todo vai diminuindo. E sim, esse amor vai ficando mais brando, né? Que é um outro tipo de configuração do amor. É um amor mais próximo, mais companheiro, é de muito respeito. E aí, um dos segredos do relacionamento é o quê? A admiração, né? Então, quando eu admiro o meu parceiro ou a minha parceira, eu olho para ele e falo, pô, essa pessoa é aquela que eu... Nossa, né? E isso também é uma chave para o sucesso do relacionamento, né? Mas o amor, ele tem essa transformação, né? E aí, o que vai manter esse amor justamente são os valores, né? O respeito, muitas vezes acaba por causa dessa decepção. Porque você ama a pessoa, você admira. Aí, de repente, chega ali numa altura do relacionamento que você tem uma decepção tão grande que parece que todo aquele sentimento, todo aquele amor cai por terra. E não tem mais como resgatar esse relacionamento. Eu posso falar por experiência própria, né, doutora? Muitas vezes acontece isso também nas relações. Érica, só vou pedir uma licença antes Claro. da doutora falar, porque olha só, doutor William... Oi, doutor, bem que o senhor falou que ia acompanhar aqui a gente, porque, né, esse assunto tava dando o que falar aqui. Então, o doutor William esteve aqui com a gente agora há pouco, falando sobre a endometriose. Lembrando que você pode entrar lá no YouTube da Rádio Paraná Oficial, rever toda a entrevista com o doutor. Ele deu uma aula sobre a endometriose aqui, gente, maravilhoso. Olha, obrigada, doutor. Obrigada por estar nos acompanhando aqui. A gente tá aqui, que honra. Seguimos falando Você sobre vê, relacionamentos. A gente conseguiu vender essa ideia que o doutor tá ouvindo. Ele se interessou. Viu só, doutor? E o doutor bem casado, hein? O doutor que é bem casado, com uma mulher Verdade. linda, maravilhosa. Então, doutor, obrigada aí. Ó, Obrigada, a doutora doutor. Camila também, Banach, tá aqui com a gente, Psicóloga, Érica. Que queridona bacana. também. Obrigada, Berna, doutora. tudo bem? A Bernadette também lá de Campo Largo. Linda, maravilhosa. O Jefferson também, ele que é jornalista, tá parabenizando aqui o programa. Muito obrigada, Jefferson. Continue nos acompanhando aqui. Então, a doutora está falando sobre relacionamentos, estamos falando sobre beleza, estamos falando sobre amor, paixão, até que ponto é saudável ou não. E isso a gente aprendeu que não é saudável você deixar de ser você mesmo pra estar aí se doando pelo outro. Então, não é bem assim, né, gente? A gente tem que se respeitar, se amar. Acho que antes de tudo é isso, né, doutora? Acho que é um amor próprio, que né? ela falou ali que eu achei interessante é que se você tem um comportamento que precisa ser mudado, que ela disse que para alinhar o relacionamento, né, para manter esse relacionamento saudável, é importante você mudar. Entendeu? Claro que você não vai se anular, pelo que eu entendi é isso, né, doutora? Você não vai se anular, você não vai deixar de ser você não vai deixar de fazer o que você gosta. Mesmo. Mas se tem algo no teu comportamento que o seu companheiro, a sua companheira, fala, olha, isso aqui não tá legal. Eu não gosto quando você age dessa forma, eu não gosto quando você fala assim, porque eu acho que é ofensivo, ou porque eu não gosto. O que custa você mudar? É ou não é, doutora? É ou não é, doutora? Se você ama a pessoa e aquilo é algo que a incomoda, eu não vejo problema. Sabe? Porque senão vira uma competição o relacionamento. E aí também não é saudável, né? Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade no teu relacionamento para ver até que ponto você está deixando de ser você, se anulando pelo outro, ou não. Você precisa fazer alguns ajustes para que você seja feliz. E na própria beleza é isso também, né? Até que ponto que você tem que ser lindo, maravilhoso, e academia em dia. Pelo outro. Você tá fazendo isso por você? Você tá fazendo isso pela tua saúde, pela sua autoestima, porque você gosta de se cuidar, que você olha no espelho e fala assim, uau, como você é maravilhosa. Cinquentou! Cinquentou e não parece? É pra você? Tá te fazendo bem?
ok. Agora é algo que te Exato. faz mal, sabe? Que você não gosta. E aí você tá fazendo por causa do outro, aí tá errado. Ai, doutora, e você sabe que eu conheço, assim, pessoas, até dessa questão de relacionamentos mesmo, de mulheres que estão na academia, vivem ali, cuidando da alimentação, não come tudo aquilo que gosta, não é que ela não é ela mesma por conta do outro, assim, por conta daquela exigência do esposo Olha só. em ser a pessoa maravilhosa. E não é assim, né, gente? Porque daí a pessoa não é feliz, né, doutora? tipo, qual é a felicidade da pessoa em estar sempre lindo, maravilhoso para Porque o o outro, e não outro pra quer você porque tá mesmo? exigindo. Você não pode engordar. Você engordou 2 quilos, o que é isso? Isso. Não, pode emagrecer, fecha a boca aí. Tem Isso. marido que faz isso. E isso prejudica também, né, doutora? Sim, sem dúvida. Isso já é um comportamento abusivo, né? Quando o outro exige que eu tenha um padrão ou que eu comece a me comportar de uma maneira que não condiz com quem eu sou, né? E aí, sim, fazendo um paralelo ao que foi comentado sobre as mudanças, de fato, tem mudanças que são importantes na relação. Por exemplo, se um deles é muito ciumento e isso está atrapalhando a relação e não é um comportamento saudável, eu posso aprender a lidar com esse ciúme, né? Posso buscar estratégias. Isso aí. Agora, uma mudança que, de repente, eu também tenho que avaliar. Eu gosto muito de futebol, sempre vou no estádio, gosto, né, de estar fazendo... E o meu companheiro ou companheira não, né? E fala, não, você não vai mais. Porque eu não gosto. Porque eu não gosto. Não é e aí, assim, até né? que ponto eu tenho o direito Uhum. de mudar esse comportamento no meu companheiro, né? Então, assim, entra no respeito. Cada um gosta de coisas. E eu não sou obrigada a gostar de tudo aquilo, mas eu também não posso forçar o outro. Ou segurar e amarrar, não, você vai fazer só o que eu gosto. E querer obrigar a pessoa a assistir jogo de futebol também, gente. Pelo amor de Deus. Porque tipo, relacionamento que era assim, eu torço pra... Senta aqui. Vamos assistir. Gente. Não, deixa eu ir lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer um negócio. Eu não gosto. Você tá entendendo que eu não gosto? Não, mas senta aqui comigo, eu gosto. Então assiste você. É ou não é? É, claro que é. É o espaço, né? Eu acho que é respeitar o espaço de cada um, né? Exatamente. E aí vem também uma outra questão que é importante, né, quando a gente fala de relação, é o quanto as pessoas, elas criam expectativas na relação, que aquela relação vai ser perfeita e que o outro vai estar à minha disposição. Então, de repente, se ele não lembrou de me dar parabéns na hora que eu achei que ele deveria ter feito isso, eu me frustro, eu fico brava, eu fecho a cara. Quer dizer, qual é o grau de responsabilidade que o outro tem de o tempo todo fazer coisas que eu gostaria. Pra atender as suas As expectativas, minhas né, expectativas. gente? Então, Hello. Nos relacionamentos, o que dá muita briga, muita discussão, é muito isso, né? Eu espero que o outro se comporte da maneira que eu acho que ele deveria se comportar. E ele não Será tem que bola ele de nem cristal, sabe? porque ele nem sabe. Não, ele não é você, né, gente? E ele não Pensa aí é... já. Exatamente, ele é seu companheiro, ele não é seu pai, sua mãe, ou alguém que tá ali te cuidando, somente cuidando, né? Então, envolve muito isso. Muito bom, muito obrigada. Eu adoro falar de relacionamento, Obrigada. gente. Eu adoro. Eu tenho certeza que a audiência vai lá em cima também. Porque é um tema de comportamento, né, que chama a atenção das pessoas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Qual é, então, a sua rede social? Quem quiser entrar em contato contigo, porque é uma profissional gabaritadíssima, gente. Maravilhosa. Isso, fala aí pra gente pro peraí. pessoal poder te seguir, te acompanhar. Ou, né, tem mais dúvidas, manda um direct, marca uma consulta, né? Porque a gente sabe, Tá com um assim, probleminha que ali no teu muita relacionamento? gente Olha aqui, ó. precisa. Entre em contato aqui com a doutora, que ela tem todas as ferramentas para te ajudar. Exato, eu atendo aqui em Curitiba, consultório presencial, por videochamada também. Meu Instagram é Eduarda Basso, meu nome, e o underline no final. Eduarda Basso Basso. com bem 2 assim. S. Com 2 S, isso aí. E eu agradeço o convite, né, de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto bastante. Espero que tenham gostado da conversa. Muito. Qualquer dúvida, estou por aqui também. É só entrar em contato nas redes sociais, que estamos à disposição. Isso aí, a gente que agradece imensamente aí por poder ter vindo aqui e deixar um pouquinho do seu conhecimento também para ajudar tantas pessoas que passam por isso e talvez, né, precisam se conhecer mais e se respeitar mais aí entre pessoas, entre relacionamentos. Érica, muito obrigada, já estamos no finalzinho, gente! Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigada mais a uma todos, essa oportunidade, gente. mais essa edição. E a gente volta quinta-feira que vem. E a gente vai falar sobre a melhor idade, terceira idade, que a gente tem um público muito grande na melhor idade, né? E a gente vai falar sobre os cuidados com a saúde dos idosos. Exato. Agora, no frio, inverno chegando, então você vai ter que cuidar
melhor da sua saúde. Tem muito vírus aí de gripe, de resfriado. Tem um negócio de bactéria também, que você precisa se cuidar, né? Então, a gente vai trazer aqui um especialista para falar a respeito desse tema. A gente vai falar também de uma pesquisa, Sobre né, Eliane? viagens, quem gosta muito de viajar, ó, não pode perder essa, porque tem uma pesquisa que fala sobre longevidade relacionada a viagens, gente. Olha só que legal. Então, a gente vai saber um pouquinho mais. Também vai ter uma psicóloga maravilhosa aqui para conversar com a gente. Mariane Bonato vai estar aqui com a gente também. Então. E claro que a gente vai trazer esse assunto. E como você sabe, toda quinta-feira, 4h, nós estamos ao vivo aí para todo o estado do Paraná, Brasil, mundo. Porque hoje a gente estava na Austrália, na Alemanha, no Tudo que é Chile. lugar. Gente, 4 mil e coisa poucas boa. pessoas só pelo site, o Alexandre falou. Só pelo site. Isso. Mais de 4 mil pessoas. Não, só pelo site. Eu pensei que era da Austrália, 4 mil da Austrália. Da Áustria. 4 mil e poucos só da Áustria. Só da Áustria, 4 mil e poucas pessoas. E no total, 7 mil e pouco no primeiro bloco, minha gente. Muito obrigada. Só no site. Fora o aplicativo, rede social, enfim. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua audiência. Gente. A gente está aqui por você. É para você que a gente faz esse programa. E isso enche o nosso coração de alegria. Beijo grande e até a próxima semana. Beijo, gente. Até mais. E para vocês, tchau também, gente.